Maquiavel não poderia ser, para os que o conheceram em vida, objeto das ásperas polêmicas surgidas depois de sua morte. Sua própria natureza se opunha a isso. Não era um agitador. Não foi um grande guerreiro. Nem se sobressaiu como artista, apesar de ninguém ter escrito na Itália, nem com mais força, nem com mais clareza, nem com mais sobriedade. Sua arte era política. Seu sistema, o da suavidade diplomática. Arte e sistema que praticava em nome da pequena República de Florença e num período de contínuas desgraças para a sua pátria. Seu trabalho como funcionário, embora requisesse esforços e talento, não dava, no entanto, nem brilho nem fortuna. O genial florentino chegou até nós transformado pelos séculos. Seus contemporâneos não chegaram a ver nele o homem sobre quem mais tarde seria polarizada a atenção do mundo. Não o consideravam nem grande, nem abjeto, não podiam, pois, nem cobri-lo de glória, nem de opróbrio. Sua vida e sua morte não marcariam nenhum momento histórico decisivo, segundo a aparência das coisas. Não interessavam a ninguém, e muitos teriam rido se houvesse profetizado ante eles a celebridade que mais tarde veio a ter. O personagem, quase místico, surgiu depois. A morte envolveu o genial florentino numa atmosfera de grandezas e de misérias, perturbadora e trágica. Hoje Maquiavel está de tal modo transfigurado que é difícil olhá-lo sem estremecer de admiração ou de aversão. Não é mais o humilde funcionário que se dedicava a escrever livros pouco lidos e não publicados. É o escritor perverso, segundo o conceito geral, o homem que põe a obtenção dos fins acima da moralidade dos meios. Até meados do século XVI, Maquiavel não encontra senão uns raros admiradores. Nada de extraordinário se via nele. Mas quando se rompe o nexo entre Maquiavel e sua época e se forma a verdadeira posteridade, a sua figura cresce incrivelmente de dimensões. Vê-se então, pelos seus livros, que suas teorias não se dirigem somente à sua pátria, mas ao mundo inteiro, transbordando da época e se tornando universais. Maquiavel passa então a ser odiado, temido, renegado, honrado, insultado, celebrado, imitado, mal interpretado. Serve para todos os usos e abusos políticos, mesmo os mais ignóbeis. Seus discípulos se multiplicam. Uns o absorvem à gota, outros se embriagam com ele. Muitos o tomam em infusão açucarada. Aparecem então inúmeros Maquiavéis nas letras, nas artes, nas ciências, na política, na religião. Indivíduos que procuravam seguir os métodos do já então mestre florentino. Odiado ou exaltado, Maquiavel permanece. Mais tarde produz espanto, mas reconhecem sua grandeza. Depois se transige. Por fim, consagram-no. São imperadores e rainhas, príncipes e ministros que o estudam. É um Cromwell, um Frederico o Grande, um Napoleão, um Lenin, um Hitler, um Churchill, um Getúlio. São os homens da ciência, os artistas, os políticos, os militares, o grande público. Ninguém lhe fica indiferente. Maquiavel é talvez o escritor político mais discutido de todos os tempos. Sua obra, após 5 séculos, analisada sob todos os prismas, caluniada, negada, diminuída ou exaltada, ainda permanece profundamente atual. E nisto está o sinal do gênio que Maquiavel foi. Muitos foram os que nada mais viram nos trabalhos do genial florentino que a teoria política do cinismo, da perfídia, da crueldade. Mas a crítica serena dos que sabem ver melhor o fundo das coisas
deu ao trabalho do imortal humanista um valor diferente, vendo em Maquiavel, antes de tudo, um político realista. Maquiavel considera os estados em sua realidade, sem ilusão, tranquila, friamente, calculadamente. Não discute qual o melhor regime, mas o regime que convém em cada circunstância e momento. A razão é sua arma, ante ela cedendo todos os argumentos sentimentalistas. Maquiavel, psicólogo sobretudo, conhece bem a natureza dos homens, sabe como manejá-los, como atraí-los, como repeli-los. Pode-se mesmo dizer que inventou o telescópio político antes de Galileu inventar o telescópio celeste, penetrando lucidamente a constelação dos estados, descobrindo as leis de seus movimentos, de sua formação, de seu desaparecimento. É um autêntico cirurgião político que demonstra aos príncipes e aos povos a fisiologia do poder. Formula as leis do êxito em bases amplas e realistas, sem preferências nem cerimônia, de modo a que possam ser elas aproveitadas por gente de todos os credos e em qualquer tempo ou lugar. Serve ao rei e à plebe. O Príncipe nada mais é que uma notável história da psicologia política. Os dados para tão extraordinária obra, ele os colheu na vida dos chefes ilustres. Maquiavel caiu fundo na vida dos estadistas famosos, estudando-os em seus complexos, dissecando suas intrigas, analisando seus avanços e recuos, interpretando seus golpes. Espionou-os atentamente ao longo da história, surpreendendo-os nos bastidores, onde se tramam os grandes acontecimentos. Examinou com perspicácia assombrosa os motivos de suas vitórias e de suas derrotas, tirando das mesmas lições edificantes. Tomou os vitoriosos como exemplo e os vencidos como lições. Sua teoria política se baseia toda na experiência dos políticos de escola, cujos dados soube interpretar e articular como nenhum outro. Criou, assim, a ciência de governar. O genial florentino não pertence a nenhuma época, transcende do tempo e do espaço. Sua obra, pelo que contém de profundamente humano, se bem que tragicamente humano, vencerá os séculos. Onde existir o homem com suas grandezas, mas também com suas misérias, aí estará presente Maquiavel com seu realismo político, negado por tantos, combatido por milhares, mas sempre levado em conta por todos os estadistas.